O nosso bom dia a todos e todas, nesta manhã de domingo, em que aqui nos encontramos para o estudo de mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje o capítulo a ser trabalhado é o capítulo número 22, cujo título é Não separeis o que Deus juntou. Antes de iniciarmos a nossa preparação, lembremos aos companheiros e companheiras que a Sociedade Espírita Allan Kardec oferece diferentes e diversos trabalhos, atividades aqui na casa. Entrando na página do Facebook, nós vamos encontrar. Gostaríamos de salientar a evangelização espírita que se iniciou no domingo passado e que ocorre durante todo o ano. E estão abertas sempre as inscrições para as crianças e os jovens. E os pais também participam, então, ali das palestras, ali embaixo, né, do ciclo de pais. E é um importante momento para que possamos trazer as crianças desde os 3 anos de idade aos jovens de 21 para o conhecimento da doutrina espírita, utilizando esta ferramenta tão importante para o nosso desenvolvimento como espíritos imortais. Também iniciamos nesta semana o preparatório, que também é nas segundas-feiras, o início para aqueles que querem conhecer, se adentrar na doutrina dos espíritos. Vamos então à nossa preparação. Nós escolhemos uma fala de Kardec, uma reflexão de Kardec, e vamos ler apenas uma frase que ele nos diz neste capítulo. Imutável só o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. Façamos a nossa prece, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e peçamos para que nos envolva em vibrações de muita luz, de muito amor, de muita saúde, Senhor. Que Deus mensageiros que já estão neste salão, apostos para nos auxiliar, possam também adentrar os nossos lares, levando a harmonia, levando a tranquilidade, a fraternidade. Envolve, Senhor, o nosso planeta em vibrações de muita luz e de muita paz. Que nós, nesta manhã, no estudo deste capítulo, possamos entender a Tua lei e nos transformando em instrumentos fiéis da Tua vontade, no sentido do cumprimento da lei de amor, de justiça e caridade, fazendo aos outros o que gostaríamos que a nós fosse feito. Entendendo que este capítulo vai trabalhar das relações, principalmente da família, que entendamos os compromissos assumidos antes do nosso renascimento para o cumprimento do estabelecimento da fraternidade entre todos nós, pois nos devemos uns aos outros, que saibamos, através do amor, construir estes afetos, a solidariedade entre todos nós. Com a permissão daquele que coordena este trabalho, iniciamos o nosso trabalho desta manhã. Que assim seja. E para trabalhar conosco, é com grande satisfação que nós recebemos hoje a nossa companheira Ismênia Schwenk, que é trabalhadora da Sociedade Espírita Allan Kardec, trabalhando em diferentes áreas aqui na casa, no estudo, na divulgação e também trabalhou na parte administrativa com a palavra, nossa companheira, então, Ismênia. Bom trabalho. Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja entre nós. Uma vez mais nos reunimos nessa casa abençoada que nos acolhe com tanto amor, para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente, como nos disse a nossa irmã Solange, o capítulo 22, Não separeis o que Deus juntou. Um capítulo que nos fala sobre o casamento, sobre o divórcio, sobre os compromissos assumidos na espiritualidade para esta união, para que alcancemos o êxito, o objetivo necessário da união de dois seres, com finalidade da
procriação, para que espíritos encaminhados por Deus a mais uma encarnação sejam recebidos pelo casal que se propõe com amor, com carinho, com companheirismo, com parceria, se unirem e doar a si o seu carinho, o seu afeto, as orientações seguras sobre a educação, a moralidade que devemos transmitir aos filhos que nos chegam por empréstimo de Deus. Mas sabemos que nem sempre os casamentos são exitosos. Nem sempre o homem e a mulher têm cabedal moral suficiente para enfrentar as dificuldades que promanam de uma união onde dois espíritos, com seu mundo interior, com suas aquisições no passado, aquisições essas boas, outras nem tanto, e ainda detentores de mazelas morais, nem sempre conseguem levar adiante esta união, que se apresenta difícil, espinhosa, às vezes sacrificial, exigindo do casal o empenho, determinação, responsabilidade, compromisso e, acima de tudo, a boa vontade em olhar para dentro de si próprio e reconhecer os seus defeitos e trabalhar para que os mesmos sejam, não vamos dizer eliminados prontamente, porque isso é impossível, mas que tenhamos a boa vontade de silenciar, de abafar a voz do egoísmo, da intolerância, do orgulho, da prepotência, que nós ainda trazemos no nosso mundo íntimo e, via de regra, acabamos refletindo este mundo não saudável através de nossas palavras, através da nossa conduta, no seio da família. Mas temos o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, para que ele possa nos orientar com suas palavras seguras, suas orientações, onde vamos encontrar palavras de Jesus que foram registradas por Mateus, capítulo 19, versículos 3 a 9, falando sobre a indissolubilidade do casamento. Também os fariseus vieram ter com Jesus para o tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne, ou seja, um só corpo. Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Mas por que então retrucaram eles? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito, uma carta de separação e a despedisse? Jesus respondeu: foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres, mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser por adultério, e desposa outra, comete adultério. E aquele que desposa a mulher do outro, que o outro despediu, também comete adultério.
Essas palavras de Jesus nos levam à reflexão. Em primeiro lugar, Jesus falou naquela época. De que maneira esses ensinamentos trazidos por ele se tornam adequados aos nossos dias? De muitas maneiras. Porque aqui nós vamos encontrar a explicação de que a época de Moisés, quando a mulher era flagrada em adultério, o homem tinha a liberdade de mandá-la embora, digamos assim. Dar-lhe uma carta de separação e fazer com que ela saísse de sua casa. Mas sabemos também que aquela época, o povo daquela época era eminentemente pastoril. Então, a multiplicidade de filhos era uma necessidade, porque a família toda cuidava do rebanho. E quanto mais filhos aquele casal tivesse, melhor seria para ajudá-lo, ajudar pelo menos o pai, no pastoreio dos animais. E a mulher, que era estéril, não era bem aceita. Então, ela também era despedida com uma carta de separação. Mas Jesus consultado, sabemos que a intenção dos fariseus não era buscar uma resposta do mestre, mas pegá-lo numa pergunta que era mais provocativa que buscando um esclarecimento, na tentativa de vê-lo se contradizer. Mas ele, mais uma vez, conhecendo profundamente o ser humano, conhecendo o teor daquela pergunta, ele responde: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio o criou homem e mulher, macho e fêmea? Qual a finalidade do homem e da mulher? A união, principalmente para a procriação, para o recebimento desses espíritos que precisavam e precisam reencarnar. O nosso comprometimento espiritual ao longo dos anos vem desde muito tempo atrás e vem até os dias de hoje, e Deus encaminhando ao casal, os filhos, com esta finalidade: reencarnar, para continuarem com a sua educação moral. Não só aquela época, mas em todos os tempos, em todos os lugares, a reencarnação tem essa finalidade: ajudar o espírito a se reeducar moralmente para conquistar, ao longo das reencarnações que virão, a sua perfeição relativa. E como isso pode acontecer? Renascendo. Estando no meio de outros espíritos que estão no mesmo patamar que ele, ou seja, espíritos imperfeitos, trazendo um mundo de delitos morais do passado e que recebem a feliz oportunidade de Deus de reencarnar para irem se depurando, para irem se desfazendo, através do bem praticado, através da aquisição dos valores morais, para que com isso ele possa ir se depurando desses comprometimentos do passado e se renovando intimamente para um futuro mais ditoso, um futuro mais feliz. E essa felicidade, vinda do seio da família, na união deste casal, para que juntos, casal e filhos, possam realmente quitar os compromissos do passado, para que possam juntos caminharem para o futuro. Então, aí Jesus nos disse
E disse mais, por esta foi assim, já onde que está? Não, uma só carne. Assim, está aqui. Eles, então, querendo saber de Jesus, ainda por que a mulher recebia, por que Moisés deu esse escrito, essa carta de separação para a mulher, Jesus foi taxativo. Foi por causa da dureza dos vossos corações. No princípio, não era assim. Então, o homem, o ser humano, à medida que foi evoluindo, vindo de épocas primitivas, épocas lá do início da criação, foi caminhando, e foi se deixando envolver por sentimentos que não eram saudáveis, que não eram, de uma certa forma, compartilhados com aqueles que estavam à sua volta. Então, o egoísmo, o orgulho e tantos outros foram se desenvolvendo de uma forma muito tenaz no imo do ser dessas criaturas, e com isso foi ganhando espaço dentro de cada um as imperfeições morais. Essas imperfeições que são as causadoras do sofrimento. Essas imperfeições que respondem pelos delitos praticados por cada um de nós contra a lei divina. E um desses delitos está justamente no casamento. Ao nos unirmos com aquele companheiro que já foi eleito lá na espiritualidade, antes de reencarnarmos, já foi feito toda uma preparação, e nos diz o benfeitor espiritual Emmanuel, que muitas vezes é o próprio espírito que busca aquele outro espírito com o qual ele teve dificuldades no passado, com o qual ele já está comprometido moralmente, que o escolhe como companheiro ou companheira para uma nova reencarnação com um objetivo: se melhorar, progredir, quitar essas dívidas lá de trás. Mas sabemos como somos, ainda extremamente imperfeitos. E nem sempre o homem ou a mulher submetido ao sofrimento, submetido à humilhação, submetido à deslealdade do seu parceiro, do seu companheiro, não tem o cabedal moral suficiente para sustentar esta união. Então, muitas vezes, ele ou ela, face a essa situação terrível, que poderá se transformar em situações muito graves, comprometendo ainda mais, porque poderá acontecer um suicídio, um homicídio, ou situações outras que comprometerão ainda mais essas criaturas. Então, aquele que não tem mais sustentação, forças dentro de si, opta pela separação. Mas vamos ouvir o que Kardec tem para nos dizer em relação a isso. Imutável só há o que vem de Deus. As leis divinas, as leis morais. Essas são imutáveis. Jamais sofrem qualquer alteração. Tudo o que é obra dos homens está sujeito a mudanças. As leis da natureza, ou leis divinas, são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência, o que é muito natural. À medida que o homem, o ser humano, vai evoluindo,
vai progredindo moralmente, é natural que essas leis também sejam modificadas, sejam adequadas à situação do momento. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Então, aqui vemos exatamente a separação da lei divina e da lei dos homens. Os homens formalizam, unem a união do casal, a parte material. Mas o coração, os sentimentos, o amor, que é de essência divina, esse não pode ser mudado. E isso deve estar dentro de cada criatura no momento em que elege o seu companheiro para uma nova caminhada dois. Essa mudança não existe, não pode ser derrogada, porque é da lei de Deus. Amarmos o nosso semelhante como amamos a nós mesmos. E sabemos, já cientes, de que o casamento já foi programado, muitas vezes elaborado com o empenho de um dos cônjuges, ou, quem sabe, dos dois, se comprometendo a retornarem para ambos, refazerem a caminhada, refazerem os passos no caminho da moralidade, no caminho do amor, no caminho da parceria, da união, do comprometimento e da responsabilidade de cuidar do seu parceiro como deve ser cuidado. Porque foi por isso que nos comprometemos. Casamento não é tão e único e simplesmente a união de duas criaturas que estão confundindo paixão com amor. Amor é algo mais sublime. Amor é o sentimento maior que Deus plantou no nosso ímã, no momento da nossa criação. E quando chegamos à fase hominal, quando chegamos no estado que estamos hoje, nós recebemos esse corpo físico através de uma encarnação, a primeira, para, em sequência, irmos reencarnando, para irmos nos depurando e irmos sendo os cooperadores de Deus aqui na Terra, para recebermos a prole que precisa vir, como nós viemos, continuar com seu aprendizado moral. Ninguém chega, irmãos, à perfeição relativa enquanto não progredirem moralmente. E o casamento é uma bênção que Deus nos concede para alcançarmos, para darmos um passo rumo a esta perfeição. Mas, continua Allan Kardec, mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente idênticas e nenhum onde não hajam, com o tempo, sofrido mudanças. É aquilo que dizíamos anteriormente. O homem vai progredindo moralmente e essas leis vão mudando. Cada local tem as suas particularidades, não são idênticas, nem poderiam ser. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país em dada época é adultério noutro país e noutra época. Isso pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Assim é, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo,
Noutros, é necessário, além desse, o casamento civil. E noutros, finalmente, este último, o civil, é suficiente. Basta. Vemos aqui a diferença que existe na sociedade humana. É natural, somos diferentes. Cada um está num patamar evolutivo. Cada um entende as suas leis de acordo com aquilo que vai recebendo da família, e assim isso vai passando pessoa a pessoa, e os costumes se formam naquela sociedade. Mas algo importantíssimo, isso falando da lei civil. Mas Kardec, com a sua sabedoria, ele vem e nos diz: mas na união dos sexos, a par da lei divina material, da união dos corpos, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei do amor. Este amor que nós ainda não conhecemos, irmãos. Este amor que nós ainda não sabemos a grandiosidade e a pureza desse sentimento, tal qual Deus criou e que Jesus o vivenciou quando esteve aqui na Terra, nos mostrando que nós também somos capazes de nos aprimorar para entendermos e compreendermos a grandiosidade desse sentimento. Amor, amor puro, amor verdadeiro, não este amor cantado aos quatro cantos do mundo em prosa e verso, não. Este é o amor carnal, é o amor romântico, é o amor paixão. Mas o amor que promana de Deus, este amor que trazemos no momento da nossa criação e que deve ser desenvolvido por cada um de nós como um elemento renovador das nossas mudanças internas, que nos sustentarão e nos ajudarão nessas mudanças necessárias, prementes, urgentes até, para que possamos nos tornar criaturas melhores. E nada melhor do que isso, que dentro da família, junto à sua esposa, junto ao seu esposo, aos seus filhos, nós ali, aquela união de espíritos, reunidos pela misericórdia de Deus, que concedeu, que deu anuência para a união desses espíritos, possam caminhar juntos, aparando as arestas ainda pontiagudas de suas imperfeições morais e, principalmente, quitando as dívidas cometidas no passado. Muitas vezes, este homem ou esta mulher desertaram lá nas encarnações passadas, abandonaram aquela família, por uma razão ou por outra, não nos vem ao acaso. O que importa é saber que houve uma deserção. E nós temos, hoje pelo menos, que já temos algum conhecimento dessa doutrina abençoada, que já sabemos a responsabilidade que assumimos perante Deus, perante a nossa consciência, perante os nossos irmãos de caminhada, que o casamento não é simplesmente uma união sexual para satisfazer o homem e a mulher. O casamento é uma união, sim, de almas, de amor e de sexo, para que os espíritos comprometidos venham por nosso intermédio, através da maternidade, venham aurir a vida terrena para também, junto ao casal, responderem pelos seus erros, aprimorarem o seu mundo interior e caminharem firmes, decididos, com conhecimento de causa, rumo a Deus,
com uma luz maior. Por que, então, vemos tantos divórcios? Por que, então, vemos jovens felizes no dia do casamento? Um sorriso, a família, os amigos, felizes naquela união. 2, 3 anos depois, separados. Filhos, pois é, vai ficar com a mãe, ou, dependendo do caso, fica perto com o pai. Os avós entram nessa contenda triste para ajudar aquela ou aquelas crianças, para que não se percam no sofrimento da separação dos pais e continuem recebendo, através dos avós, através daqueles com mais estofo moral, que se unem, que se aproximam deles, para darem o suporte emocional e espiritual que essas crianças precisam e deixaram de ter no momento que esse casal, atabalhoadamente, às vezes até irresponsavelmente, não deu certo, tem muito defeito, ele é isso, ele é aquilo, ela faz isso, ela faz aquilo. Então, é um mar de reclamações em relação a um e outro. Quando se pensassem melhor, se buscassem, através da oração, um suporte com o mundo maior, para enfrentar os momentos difíceis, porque quem nos falou que o casamento seria fácil? Ninguém nos falou. Porque são 2 espíritos endividados que estão se unindo. E muitas vezes os 2 já comprometidos em encarnações passadas. E que vêm com a finalidade de buscar este aprimoramento. Vai ser fácil? Não, não vai ser. Daí precisamos realmente buscar o suporte espiritual. Precisamos nos moralizar, precisamos entender que o mundo não está aí para se transformar num parque de diversões para nós. O planeta amorosamente foi preparado por Jesus para nos receber. Quando nos deparamos com a grandiosidade do oceano, quando nos deparamos com a beleza singela de uma flor, muitas vezes nem nos damos conta. O homem não criou nada disso. Isso foi o preparo amoroso de Jesus para nos dar um lar bonito, embora nós não sejamos bonitos por dentro, embora nós tenhamos ainda uma bagagem espiritual muito comprometida. Mas o amor de Deus é tão grande por nós, o amor de Jesus, que encarnou neste planeta com a finalidade de orientar todos nós, de nos deixar os seus ensinamentos e mostrar que todos nós somos capazes, sim, de nos melhorar, de nos transformarmos, irmos nos transformando paulatinamente em espíritos melhores. Não fomos criados, irmãos, para o sofrimento. Não fomos criados para a dor. Não fomos criados para vilipendiar o nosso irmão de caminhada. Fomos criados com um objetivo: construirmos o nosso mundo íntimo de tal forma que ele seja responsável pelas aquisições morais, espirituais que devemos fazer. E isso nós faremos com um pouco mais de facilidade quando temos algo maior que nos sustente,
quando temos uma ligação com Deus, com Jesus. Não importa a religião, então eu devo buscar uma religião. Devemos buscar algo maior que nos dê a sustentação física, moral, emocional, espiritual, para enfrentarmos os desafios que teremos que vivenciar enquanto aqui encarnados. E isso nós só teremos no momento que realmente alguma crença religiosa fale alto aos nossos corações. Não existe religião A ou B, essa ruim, aquela boa, não. Aquela que nos fala de Deus, aquela que nos aproxima de Deus. E a doutrina espírita, neste sentido, ela levanta o véu para que nós saibamos de onde viemos, por que estamos aqui e para onde voltaremos. Essa doutrina é abençoada porque ela nos mostra que nós somos espíritos imortais. E como espíritos imortais, temos a responsabilidade de construirmos o nosso futuro. E essa construção tem que ser de amor. Tem que ser de solidariedade, tem que ser de fraternidade, tem que ser de carinho, de ternura, de paciência, de tolerância. Porque, de forma contrária, não alcançaremos o objetivo maior. E isso tudo o casamento nos solicita. Carinho, paciência, compreensão, parceria, sermos parceiro daquele que divide o teto e a cama conosco, estarmos ao lado dele ou dela no momento da sua fragilidade física, da sua fragilidade emocional e espiritual. Sejamos nós que já ouvimos alguma coisa do Evangelho de Jesus, a sermos aqueles espíritos que não fogem ao desafio, que olha o seu companheiro, às vezes, com o coração apertado de sofrimento, mas olha o seu companheiro, a sua companheira, como alguém que Deus lhe concedeu para caminhar juntos. Isto é fácil, irmãos? Não, não é. Não é. Como já disse, em virtude das nossas imperfeições. Mas nós temos de Emmanuel, no seu livro Consolador, onde ele diz que o Instituto Familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Então, se esta origem familiar está lá na esfera espiritual, daí podemos compreender a grande responsabilidade que assumimos, em primeiro lugar, perante Deus, que é o nosso Criador. Em segundo lugar, perante a nossa própria consciência. E em terceiro lugar, perante aqueles que dividem o lar conosco, muitas vezes na figura dos filhos, que temos o compromisso de olhar esse instituto familiar, não como uma junção de 4, 5, 6 pessoas, agora está mais reduzido o número de filhos, mas antigamente não era assim, que essas pessoas estão comprometidas entre elas, não só aqui, mas já na parte espiritual. Lá, onde os nossos amigos, onde os nossos parentes, onde o nosso anjo de guarda, porque cada um tem o seu anjo de guarda, estão velando por nós, estão nos inspirando nos momentos da dificuldade para silenciarmos, para não reagirmos diante, muitas vezes, da contenda, da discussão, para buscarmos, através da prece silenciosa, a força necessária para vencer aquele momento que se apresenta,
de perturbação, de desequilíbrio, e que pode degenerar em algo mais grave. A união entre duas criaturas não é algo para ser levado apenas com sentimentos de alegria. Namoro é uma coisa, noivado também já é um pouquinho diferente, mas ainda tem as alegrias daquela união, ainda o casal não está sendo defrontado pelos problemas do dia a dia, pela falta de dinheiro, pelo desemprego, pela enfermidade do filho e tantas outras coisas que acontecem no âmago da família e que precisam encontrar homem e mulher, pai e mãe, fortalecidos pelo amor que os deve os unir para juntos enfrentar aquela dificuldade, sem grandes distúrbios emocionais, que muitas vezes degeneram em brigas, discussões e sofrimento para ambos e para os filhos que muitas vezes assistem. O sagrado laço da família foi nos dado pela misericórdia de Deus. E esse sagrado laço é algo que devemos olhar com muito carinho, com muito respeito, com muita responsabilidade, para não transgredirmos uma vez mais a lei do nosso Pai. Dizíamos, então, que na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, a outra lei divina, imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, que é a lei do amor. Quis Deus que os seres se unissem, não só pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhe transmitisse aos filhos, e que fosse dois, e não um somente, a amar esses filhos, a cuidar deles e fazê-los progredir. Porque essa é uma outra grande responsabilidade, irmãos. Não é apenas o nosso progresso que devemos nos preocupar, progresso moral. Nós temos que ter o cuidado extremo no progresso moral de nossos filhos. Lhes damos teto, educação, abrigo, vestimento e tantas outras coisas. E muitas famílias ainda, infelizmente, esquecem de dar a educação moral. E muitas vezes essa educação vem através do exemplo. Exemplo do pai, exemplo da mãe. Orientando essas crianças para serem os homens do futuro que demonstrarão fraternidade, responsabilidade, amor ao seu semelhante, porque eles receberam este amor e esta orientação enquanto pequenos, enquanto na convivência com os pais. Eles foram preparados adequadamente para enfrentar o futuro com essa bagagem salutar que os tornará fortes, imunes aos ataques, às contradições, aos sacrifícios. Sentirão, é verdade, mas terão força suficiente para enfrentá-los. Terão fé. Algo tão pouco falado às nossas crianças, a fé em Deus. Existe essa força maior que nos gerou, que nos criou, que nos tornou irmãos, porque a nossa origem é Deus. Então nós somos irmãos. Não sabemos o nome um do outro, não nos conhecemos, não importa. Havendo oportunidade de auxiliar, auxiliemos. Ah, mas tem pessoas que são tão ruins. Quem somos nós para julgar? Não temos qualificação moral para isso.
Então vamos ajudar, que ajudando aquele caído do caminho, nós estamos nos ajudando, calando a voz do egoísmo, calando a voz da indiferença, tão cruel, tão difícil, que trabalha contra a própria pessoa. Nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração de modo algum, diz Allan Kardec. Não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que, a mais das vezes, essa afeição é rompida. O de que se cogita não é da satisfação do coração, e sim da do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Quantas vezes, irmãos, nós ouvimos amigos nossos dizerem, com muita alegria até, minha filha casou muito bem, meu filho casou muito bem. Casou muito bem porque o outro tem muitas posses materiais. Dinheiro não significa felicidade. Dinheiro não significa crescimento espiritual. Dinheiro é um instrumento que Deus nos concede através do nosso trabalho, para que possamos nos servir dele, e não ele se transformar no nosso Senhor, mas que possamos nos servir dele para construirmos a nossa vida, para não sermos parasitas da sociedade, para que, através do nosso trabalho, possamos prover a nossa família de tudo aquilo que ela necessita. Casar bem significa casar com alguém que tem essa bagagem moral, que tem esses sentimentos de fraternidade, que reconheça no seu irmão, pobre, rico, negro, branco, não importa, um irmão seu, um irmão que muitas vezes vem bater a sua porta em busca de auxílio. E nem sempre, infelizmente, somos solidários. Mas o tempo urge. E vamos adiante. Vamos ver o que Kardec nos diz a respeito do divórcio. O divórcio é lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Não é contrário à lei de Deus, porque é lei humana, pois que apenas reforma o que os homens hão feito e que só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina, a lei do amor. Não foi levado em conta. Meu marido é uma pessoa tão truculenta, tão difícil, tão amarga. Porque a minha esposa não quer saber de nada, só limpa a casa, só faz isso, não tem cuidado amoroso com os filhos, comigo. Enfim, nós temos N motivos para reclamar. Nós temos N razões para justificar a nossa separação. Quando, como também já dissemos, se houvesse um pouco de boa vontade de cada uma das partes, se asserenarem, se fortalecerem através da prece, silenciarem a voz estrondosa do seu orgulho, da sua suscetibilidade, do seu egoísmo, para ouvirem, para sentirem, se não conseguirem ouvir, a voz amorosa do nosso Criador, do nosso Mestre Jesus, nos incentivando à reconciliação, nos incentivando à paz, nos incentivando à compreensão daquela criatura que não está bem naquele momento, passa, sabe-se lá por que problemas. Então, cabe aquele diálogo sincero, aquele diálogo aberto, não na base da acusação, mas na busca
que está acontecendo? O que nós podemos fazer para nos melhorar? De que maneira eu posso te ajudar? Ou eu não estou bem, me ajuda, porque é assim, assim, assim. Através desse diálogo, buscar a tentativa para manter essa organização familiar que tem a sua origem no mundo espiritual. Mas não, intempestivamente, não aguento mais fulano, e partimos, sem pensar nas consequências que estaremos absorvendo com tal ato. Mas já nos diz a lei, a colheita, a semeadura é livre, temos nosso livre-arbítrio. Nem Deus cerceia o nosso livre-arbítrio. Mas o que vamos colher dessa semeadura está relacionada diretamente com aquilo que plantamos. Então vamos plantar um pouco de compreensão. Não vamos partir de maneira absurda, sem pensar, sem raciocinar, sem fazer uma tentativa para o diálogo. Já partimos para o divórcio. Não dá certo. Não, com essa pessoa não dá certo. Vou refazer minha vida com outro. E muitas vezes o problema está dentro dela. Nem era com aquela que está sendo abandonada, mas está dentro da pessoa que possivelmente buscará um novo ou uma nova companheira. E acontecerá a mesma coisa. Quantas pessoas nós vemos com 3, 4 casamentos? Por quê? Porque a pessoa que busca essa nova união, o problema está dentro dela, que ela teme em não ver, ela teme em não enxergar. Daí a necessidade do diálogo, sempre, quando não possível, silenciemos. Mas não silenciemos de modo absoluto, silenciemos os lábios e, através do coração, peçamos socorro. Peçamos ajuda ao anjo da guarda daquele companheiro, daquela companheira. Peçamos ajuda ao nosso anjo de guarda. Se unam por misericórdia e nos ajudem. E nós receberemos ajuda, irmãos, se assim o desejarmos. Nós teremos condições, sim, de evitar um mal maior, quando pensarmos com mais responsabilidade na prole da qual nós temos o compromisso de encaminhar para a vida futura. Então, o divórcio não deve ser tomado de uma maneira atabalhoada. Sem dúvida que, em certos casos, ele se torna indispensável. Não que façamos incentivo, apologia à separação, mas, em alguns casos, para evitar um mal maior, se faz necessário esta separação. Mas, enquanto há razões, enquanto temos a esperança de que esse quadro pode se modificar, nós temos o dever de tentar. Nós temos o compromisso de olhar para aquele nosso parceiro, aquela nossa parceira, e ver nela uma irmã nossa, um irmão nosso, oriundo de Deus, e que está precisando de auxílio. Então, o divórcio deve ser evitado de todas as maneiras, mas quando esgotado todos os recursos, devemos saber respeitar a decisão que às vezes é tomada pelo casal, pelos dois, diante da extrema dificuldade da convivência. E para finalizar, quero ler para os nossos irmãos palavras do benfeitor espiritual Emmanuel, pela psicografia de... Desculpa, não é esse aqui, é esse aqui. Que trouxe para nós sobre a necessidade de termos, esse aqui mesmo,
A gente lê tanto que depois não sabe qual que a gente chega. Mas Emmanuel, na conclusão do capítulo que trata da união infeliz, nesse belo livro, extremamente orientador, ele encerra dizendo o seguinte: toda vez que amamos alguém e nos entregamos a esse alguém no ajuste sexual, deparamos depois, somente depois, a surpreender neste alguém efeitos inódoos que antes não víamos. Estamos, deste modo, à frente de criatura anteriormente dilapidada por nós, a ferir-nos justamente nos pontos em que a prejudicamos no passado, não só a cobrar-nos o pagamento de contas, de certas contas, mas, sobretudo, a esmolar-nos compreensão e assistência, tolerância e misericórdia, para que se refaça ante as leis do destino. A união infeliz deixa de ser, então, um cárcere de lágrimas, para ser um educandário bendito, onde o espírito equilibrado e afetuoso, longe de abraçar a deserção, aceita, sempre que possível, o companheiro ou a companheira que mereceu ou de que necessita, a fim de quitar-se com os princípios de causa e efeito, liberando-se das sombras de ontem, para elevar-se em silenciosa vitória sobre si mesmo, para os domínios da luz. Essa é nosso objetivo, irmãos. Vencer as nossas sombras. E só as venceremos com amor, com tolerância, com fraternidade, com perdão. Sentimento esse ainda tão difícil a nós, mas tão necessário para uma união mais estável, mais comprometida entre si, com a sociedade, com a própria família e com Deus, acima de tudo. Muita paz a todos. Sejamos gratos a Deus, nosso Pai, a nosso mestre amigo, também a nossa colega Esvênia, e vamos orar. Pai nosso, nosso Pai, que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino, Senhor, o reino do bem e do Senhor. Seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Nos permite o pão do corpo, também da alma. Perdoa as nossas faltas e nos dê um sublime sentimento de perdão a quem nos tem faltado. Não nos deixes cair em tentação na matéria e livra-nos sempre de todo mal. Um excelente final de semana a todos e o convite para domingo que vem estarmos todos juntos para mais um estudo do Evangelho. Um bom dia a todos e que assim seja.